E aí, professor Tales, está animado para Na Mira da Verdade? Na Mira da Verdade, versão NASP, né? Exatamente. Uma boa tarde para todos, novamente. Estamos muito felizes de participar desse momento de coinonia, um momento em que a gente vai sabatinar nossos queridos professores de teologia, vamos colocar nossas dúvidas aqui em público, mas com a segurança do anonimato, que é sempre importante, né? Dada a natureza de muitas das perguntas. Então, os amigos internautas, aqueles que estão nos assistindo da sua casa, podem enviar suas perguntas pelo Facebook, pelo Twitter, e a Ellen e sua equipe estarão percorrendo os corredores da igreja para que vocês que estão aqui nesse templo, nesta igreja, possam, através desses papeizinhos de cor verde anil, acho que é isso, vocês podem colocar suas perguntas. Nós vamos, então, interagir aqui com 3 professores de teologia. Eu vou convidar e apresentar um a um aqui na frente. Primeiro, nós gostaríamos de convidar o pastor Emilson dos Reis, doutor em Teologia Aplicada e diretor da Faculdade de Teologia do NASP. Uma saudação, professor Emilson. Eles começam saudando, professor. Depois, você sabe, né? Vem a sabatina. Agora, por favor, fique à vontade. Pastor Wilson Paroski, professor aqui da Faculdade de Teologia, pós-doutor em Novo Testamento. Uma saudação também. Observe os amigos amistosos, por enquanto, né, pastor? Eu tenho um compromisso aqui, né? Se a pergunta vier fácil demais, a gente piora aqui na frente, tá? E o pastor Amin Rodor, professor aqui da Faculdade de Teologia, finalizou hoje pela manhã a semana de oração, doutor em Teologia Sistemática. Por favor, saudação para o pastor Amin, já é conhecido de todos. Por favor, pastor, tome assento aqui. Quando deixa eu no meio, aqui é que responde mais perguntas, tá? Já é uma tradição. Pois é. Por favor, fique à vontade. Então, para a gente começar, nós já recebemos aqui algumas perguntas a partir da internet, perguntas que vieram pela página do Facebook do Ministério Jovem aqui do NASP. A primeira pergunta que chegou através desse canal aqui para os pastores responderem: como entender a expressão bíblica "todos os profetas e a lei profetizaram até João" em relação ao dom profético de Ellen White? Essa é a pergunta que chegou através da página do Facebook. Sem nenhum pastor tendo sido direcionado aqui, né? Vocês podem ficar à vontade. Essa pergunta é fácil. Essa eu posso responder. Este versículo aparece em 2 lugares nos Evangelhos. Aparece em Mateus, capítulo 11, e aparece em Lucas, capítulo 16. Mateus 11, 13, se não me falha a memória, e Lucas 16, 16. A lei e os profetas profetizaram até João acerca da vinda do Messias, acerca da vinda do reino messiânico. O restante do verso diz: desde então o reino vem sendo anunciado. Então, a referência ali de Jesus é ao reino messiânico. Profetizaram profecias messiânicas, referentes à vinda do Messias e do reino messiânico. Até João, de João para cá, nós estamos em período do cumprimento. Jesus, no início de seu ministério, já pregava que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. É o reino messiânico, inaugurado por Jesus. Então, aquilo que era profecia até João Batista se tornou realidade de Jesus para cá. Profecias messiânicas. Posso falar aqui? Sim. A gente tem que lembrar que, num dos dois, eu acho que é em Lucas, a palavra profetizar nem aparece. Então, a gente tem que considerar o fato de que, como foi bem dito, até João era profecia, de João em diante, nós temos história. Tornou-se história, a profecia tornou-se história. Agora, a gente não precisaria nem falar de Ellen White, porque no livro de Atos se fala de muitos outros profetas. Então, por que a gente vai para Ellen White? Paulo não veio depois de João, não foi um grande profeta? O próprio João. Então, o João, do Apocalipse, as filhas de Filipe, todas, o livro de Atos menciona várias. Então,
não há nenhuma ideia de que, de fato, você tivesse aí profecia, profetas até João Batista, e depois disso você não tivesse mais profetas. Eu penso que por trás da pergunta, a preocupação maior da pessoa tem a ver mais com Ellen White, a aceitação dela ou não. Mas como o pastor Amin colocou aqui, depois de João Batista, nós temos escrito o Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento começou a ser escrito 20 anos depois que Cristo havia morrido, ido para o céu. E nós temos ali uma porção de listas de dons espirituais, dons que o Espírito Santo dá. E em todas as listas nós encontramos o dom de profecia, como sendo um dos primeiros e mais importantes. E, portanto, na igreja cristã, no Novo Testamento, sempre houve profetas. Nós temos lá as filhas de Filipe, nós temos Ágabo, além do próprio Paulo, que também era profeta, de João, como foi mencionado. E as profecias do Apocalipse que falam que o último povo teria o dom profético também. Então, Ellen White está bem de acordo com o que a Bíblia apresenta sobre o dom profético. Permito-me um comentário a mais. Eu não iria mencionar, o pastor Amin mencionou, deixa eu só esclarecer o ponto. Em Mateus 11:13, nós lemos: a lei e os profetas profetizaram até João. Em Lucas 16:16, as nossas versões dizem: a lei e os profetas vigoraram até João. Nós temos aqui um problema de tradução. No original grego, não existe o verbo na frase de Lucas 16:16. Não há qualquer verbo. Lucas apenas escreveu: a lei e os profetas até João. Os tradutores é que supriram o verbo vigoraram. Foi algo introduzido pelos tradutores. A lei e os profetas vigoraram até João. E eles o fizeram por causa do conceito de que, de João para cá, o Antigo Testamento não é mais válido. Este é um conceito que sempre existiu em alguns círculos do cristianismo e ainda hoje continua existindo. Mas não foi isso que Jesus disse. No caso de Lucas, no caso dos evangelhos em geral, quando nós temos uma passagem difícil num livro, nós temos a chance de encontrar uma passagem paralela em outro evangelho. E no caso de Lucas 16:16, onde não aparece o verbo, não há verbo qualquer ali, a lei e os profetas até João. Se nós quisermos exatamente saber o que Lucas quer dizer, nós vamos em Mateus 11:13, onde nós temos a passagem paralela de Lucas 16:16. E ali em Mateus 11:13 o verbo é profetizaram, não é vigoraram. Então, a ideia de que a lei e os profetas vigoraram até João é uma ideia introduzida no texto por copistas, tradutores que agiam por causa de uma ideia preconcebida. Ao passo que em Mateus 11:13 o verbo é profetizaram. A lei e os profetas profetizaram até João. Note que em Lucas 16:16, o versículo seguinte já diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. É impossível, portanto, a lei e os profetas vigoraram até João, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Essa tradução, vigoraram, é absolutamente incorreta, incoerente com o próprio contexto do versículo. Temos uma pergunta aqui, de natureza mais eclesiológica, implicações na prática pastoral. A ordenação de mulheres ao ministério pastoral é uma doutrina bíblica? Sim, não. E aqui é o complemento, né? Se sim, por que nós não adotamos essa doutrina? Todo debate que há na igreja é porque ela não é uma doutrina bíblica. Então, se fosse, nós teríamos assimilado, né? Então, na igreja, já há dezenas de anos, tem havido esse debate para descobrir o que é o correto. E cada vez que a nossa igreja se reúne de 5 em 5 anos para escolher os líderes mundiais da igreja, também tem comissões que estudam questões que preocupam a igreja. E essa questão tem voltado repetidamente. E sempre tem havido teólogos adventistas que defendem a ordenação e teólogos que defendem que não seja ordenado. Eles têm a possibilidade de expor os seus pontos de vista, os que fazem parte da comissão também expõem suas posições,
e depois é feita uma votação. E até a última vez que isso aconteceu, foi decidido que não houvesse, não é? Eu nunca participei de uma reunião dessas comissões, mas pela informação que eu tenho, cada vez que se reúne, discute e faz a votação, cada vez a percentagem de pessoas que vota a favor é maior. Mas até o momento não foi feito. Não suficiente para Exatamente. configurar uma nova doutrina, uma nova prática. Esta é uma questão bastante delicada e é importante nós sabermos que não há uma declaração bíblica taxativa a respeito. Por exemplo, e os argumentos procuram explorar este, digamos, silêncio bíblico sobre o assunto. Os argumentos de ambos os lados. Os argumentos são mais ou menos assim: a Bíblia não fala nada que pode, portanto não pode. Ou então, a Bíblia não fala nada que não pode, portanto, pode. A rigor, os argumentos partem deste ponto inicial. Mas é claro que há muitos outros fatores que precisam ser levados em consideração. E o que a igreja tem feito é voltado para a palavra e procurado estabelecer conexões que permitam chegar a uma compreensão mais, digamos assim, uma compreensão correta sobre o tema. Como o pastor Emilson mencionou, até agora a igreja tem entendido que esta não é uma prática que deva ser adotada pela igreja. Pode mudar? Pode. A Igreja Adventista tem mudado algumas de suas práticas ao longo dos tempos. Resultado de novos estudos, novas pesquisas, não são questões doutrinárias, são mais questões práticas. Pode ser que isto venha a ser mudado, mas, no momento, a Igreja tem entendido, a Igreja Mundial tem entendido que é este o caminho. Na Assembleia da Holanda, que foi provavelmente a última, porque em Toronto houve uma tentativa, depois mais duas, onde a questão não foi discutida. Houve tentativa de se introduzir isso aí na pauta de discussão, mas a igreja decidiu em Holanda, como havia decidido no Texas, que esse não era um tópico a ser discutido até então, ou aprovado. Muito da discussão, se você pegar o tópico como ele é discutido aqui nos países machistas, as razões dadas para não ordenação são umas. Aquelas outras lá do hemisfério norte são outras. E, às vezes, elas vêm muito encapuçadas com o feminismo, essa defesa toda da ordenação feminina. A gente entende que, aqui na América do Sul, a ordenação das mulheres, por uma questão cultural, seria problemática. E daqui surgiram vários teólogos aí que têm sido vigorosamente contra, né? Mas a questão está sendo reestudada aqui na divisão sul-americana. Se você quiser escrever aí um bom trabalho sobre a questão, você está livre para fazê-lo aí, vão aceitar e estudar. Tem até um programa aqui de teologia, né? De repente pode estudar por aqui mesmo esse tema e apresentar o estudo lá, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui que veio pela internet, pela página do Facebook, que diz assim: quem são os 24 anciãos de Apocalipse que estão na sala do trono juntamente com os 4 seres viventes? E quem ou o que são esses 4 seres que também aparecem em Ezequiel? É uma descrição simbólica ou literal? Muito bem, para vocês aí. 24 anciãos e 4 seres viventes. Isso, né? E aí, se esses 4 seres viventes são também os mesmos de Ezequiel, e quem são? E se isso é simbólico ou literal, né? Tem aqui 4 perguntas. Fiquem à vontade, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Bom, a gente tem que entender que o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Então, exceto por alguns aspectos da introdução e da conclusão, esse deveria ser levado em conta. Os 24 anciãos têm recebido diferentes interpretações. Você tem aí aqueles que falam da totalidade da representação do povo de Deus, as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos. Então, há interpretações diversas. Há aqueles que falam dos 4 seres viventes, como você os encontra no livro de Ezequiel, que por muito tempo foram figuras que representaram os próprios evangelhos, a própria pessoa de Cristo, a totalidade de Cristo.
Então, eu acho que nós ficamos com uma interpretação simbólica desses símbolos aí. Uma outra possibilidade para a presença de anciãos e aquela outra passagem onde João fala nas almas que haviam sido mortas debaixo do altar. Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que a referência a almas na Bíblia é pessoas. Então, não são almas desencarnadas que estão ali junto ao altar, mas são pessoas. João vê pessoas. Que pessoas são essas? Que anciãos são esses? É a pergunta. Uma das interpretações, e ela é plausível, pelo menos é plausível, para a presença de seres humanos já no céu, antes mesmo do retorno de Cristo, seria uma referência àqueles que foram ressuscitados com Jesus. A Bíblia faz referência a um número de pessoas que foram ressuscitadas com Jesus e que ascenderam aos céus. Mateus capítulo 27. Quando Jesus ressuscitou, muitos santos que dormiam ressuscitaram com ele, apareceram a muitos na cidade e ascenderam aos céus com ele. Então, não devemos estranhar a presença de pessoas, seres humanos, no céu antes mesmo da volta de Jesus. Sabemos que Elias foi arrebatado, há indicações de que Moisés ressuscitou e foi arrebatado, e também temos esta referência em Mateus 27 de pessoas ressuscitando com Jesus, mártires, santos que dormiam e que foram arrebatados também com Jesus, por ocasião de sua ascensão. Na coinonia passada, alguém já fez uma pergunta assim, não exatamente como essa, mas vinculada em relação a querubins. Foi mencionado aqui que esses seres aqui possivelmente sejam os querubins lá do profeta Ezequiel, capítulo 1, capítulo 10 também. Mas é interessante que quando a gente lê esses textos e tenta imaginar esses querubins, é quase impossível. Me parece que ninguém tentou fazer um desenho deles. Nós temos desenhos de várias situações na Bíblia, vários personagens e coisas, mas parece que ninguém tentou retratar esses querubins aqui, esses seres. E, de um modo geral, é aceito que esses seres do Apocalipse aqui são os querubins. Deus tem criaturas nos céus que o servem, os anjos, eles têm várias ordens. Nós temos os querubins, nós temos também os serafins, há outras ordens também, e todavia é difícil para nós entendermos se nós não temos toda a informação. Por exemplo, no livro Grande Conflito, num único parágrafo, a irmã White chama Lúcifer de querubim e também de serafim, num único parágrafo. Então, nós não temos todos os detalhes sobre esses seres como eles são, e mesmo o Apocalipse aqui não tem toda a informação que a gente gostaria de ter sobre os 24 anciãos e também sobre esses seres viventes, não é? Então, pelas poucas informações que nós temos, o que nós temos de modo geral é que foi exposto aqui, né? Anjos de Deus de um lado e seres humanos ali também presentes. Uma pergunta agora de natureza mais prática, a vida cristã. Como identificar qual é a vontade de Deus em nossas vidas, baseado em nossas escolhas do dia a dia? Então, a pergunta quer dizer, como eu posso saber qual é a vontade de Deus para questões como trabalho, namoro, profissão? Como saber quando Deus fala comigo, qual é a vontade dele? Esse assunto é muito importante, né? E eu acho que todos nós aqui já temos mais experiência, já pensamos muito, nós somos teólogos, estudamos muito esse assunto, talvez por interesse particular também. Eu acho que a oração mais terrível de dizer é: seja feita a tua vontade. Essa oração é difícil de dizer. Existem muitos estudos sobre a vontade de Deus. Tem a vontade de Deus geral, por exemplo, os mandamentos. Então a gente sabe o que Deus quer, né? Não faça isso, faça aquilo, etc. Mas também tem coisas particulares para nós. Você mencionou algumas delas. E questão de profissão, questão de casamento, de outras coisas assim, nessas áreas aí. Mas observe, alguns de nós achamos que Deus tem exatamente uma pessoa para nós, para o casamento. E as pessoas aí fora dizem assim, para cada tampa tem uma panela, ou para cada panela tem uma tampa, né? Deus tem exatamente aquela pessoa.
Entre os teologandos que pensam muito tal de chamado, eles imaginam que Deus tem exatamente um lugar certinho, uma situação certinha para ele. Parece que isso não tem muita base na Bíblia. Quando a gente estuda a palavra de Deus, não fica tão claro isso. Eu entendo que Deus deixou assim como que uma faixa de possibilidades. Ele diz, olha, daquele lado não serve aquilo, não serve aquele outro lá, mas aqui no meio você pode escolher. E isso serve para a escolha da esposa, do esposo, e também para a questão do local do chamado. Por exemplo, acontece todos os anos em nosso meio aqui. Formamos cada ano cerca de 120 alunos. Então, chega perto do final do ano, acontece assim, algum aluno recebe 3 chamados. Eu estou inventando exemplos aqui agora. Um para Minas, um para o Rio Grande do Sul e um para o Amazonas. 3 lugares diferentes. Um é para ser pastor distrital, um é para ser capelão de uma escola e um é para ajudar no evangelismo. Então, são 3 lugares diferentes e 3 situações diferentes de trabalho também. E os 3 mandam dizer assim, olha, nós reunimos aqui, oramos e decidimos que você é. E a pergunta é, mas em qual das 3 reuniões Deus estava presente? Não é verdade? E os alunos vêm preocupados e escuta, para onde que eu vou? E, veja, é uma opção que o aluno tem. Deus disse para ele qual é claramente o lugar para ir? Deus não disse. Se a igreja está dando 3 opções, ele pode escolher. E para Deus talvez tanto faça, ser esse ou aquele. Claro que Deus sabe onde ele vai. Claro que Deus sabe. Mas Deus escolheu aquela ali? Não, ele tem a oportunidade de escolher o lugar para onde ele vai. Agora, há casos, mesmo na Bíblia, que Deus foi específico. Eu quero que você faça exatamente isso. A mesma coisa é casamento. Nós temos algumas opções aqui. E para Deus pode ser que tanto faz casar com a Marta, ou com a Maria, ou com a Ana. Pode ser. Mas não case com aquela, porque aquela outra lá não serve porque ela tem essas características. Aquela outra não, mas essas 3 aqui você pode casar. É a opção sua que você vai ter. É claro também que há casos na Bíblia, embora é mais rápido, ele diz, olha, eu quero que você case com ela. Foi o caso do anjo vindo a José, né? Você vai casar com Maria. Toma Maria como sua esposa. Então eu entendo, como disse um autor, Deus dá para nós mais liberdade do que a gente está imaginando. Certo? Agora, nós temos a vontade revelada, as informações na Bíblia, os escritos de Ellen White também. Agora, dentro dessa vontade há possibilidades, não é exatamente sempre uma única coisa. E a gente tem que escolher dentro das possibilidades, sabendo que aquilo que eu escolher, Deus vai me abençoar. Um problema muito comum em relação a este assunto, especialmente no caso da escolha do cônjuge, me permitam dizer, é aquele moço ou moça que sabe que essa ou aquela pessoa não é a pessoa ideal para ele ou para ela, mas ela insiste e continua orando e procurando o pastor. Mas, pastor, será que os pais estão dizendo não é a melhor pessoa para você? Os amigos estão dizendo não é a melhor pessoa para você. O pastor, as pessoas ao redor estão dizendo, olha, cuidado, você está dando um passo muito arriscado nessa direção. Mas a pessoa insiste, continua orando e fazendo, escrevendo em papelzinho. Quer dizer, a pessoa já decidiu e ela está procurando um aval, um endosso para a sua escolha. Ou do pastor, ou de Deus, ou seja lá quem for. Então, esse é um problema muito comum. Nós temos que aprender que Deus também revela a sua vontade por intermédio dos pais, dos amigos, do pastor, das mensagens, diretamente em nosso coração. E nós temos que estar ligados, temos que estar antenados para os muitos indícios, os muitos sinais que Deus nos dá ao longo da vida, mediante as situações, às vezes, mais normais e mais corriqueiras da vida, quanto a se esta é ou não a vontade de Deus. Com relação a trabalho, a coisa é um pouco mais simples, desde que seja um trabalho digno, honesto. Todo trabalho honesto é um trabalho digno. Existem psicólogos que podem ajudar com teste vocacional, e você já pode saber qual é a sua área, e há muitas opções que podem ajudar.
Um problema também é que as pessoas, às vezes, elas não estão orando, elas estão apresentando sugestões a Deus, né? Elas já sabem o que elas querem, e aí está uma dificuldade. A Bíblia não é um livro que apresenta a resposta preto no branco, um por um, para cada caso, né? Esse é o Michael. Então, o que eu dizia mesmo? Eu dizia que a Bíblia não é um livro que tem resposta assim, na base de uma enciclopédia. Não é. A Bíblia apresenta princípios gerais. Então, há uma certa elasticidade na escolha da sua esposa, sua futura esposa. E essa é uma grande escolha. Com relação ao trabalho, a mesma coisa. Agora, você pode consultar pessoas, você pode consultar que talentos que Deus lhe deu. Já perguntou isso alguma vez? Já fez uma lista dos talentos possíveis que você tenha? Não, quer dizer, se você quer ser um dentista e não tolera ver gente de boca aberta, eu acho que já está uma indicação muito clara de que você não é para esse ramo aí, né? Então, acho que o bom senso deve prevalecer. Esse assunto é bastante prático, né? Acho que interessa a todo mundo, mas outro dia eu convidei alguém a fazer uma palestra para os alunos de teologia e ele usou a seguinte expressão. Ele disse, cada livro ruim que você lê é um livro bom a menos que você está lendo. E eu digo assim para os jovens aqui, quanto mais tempo você namora uma pessoa ruim, é menos tempo namorar uma pessoa boa. E vocês aqui vão ficar 4 anos aqui, né? 4, 5 anos. E alguns estão perdendo tempo com um moço que não presta aqui dentro, um rapaz que não presta. Quanto mais tempo perde com essa pessoa, menos tempo tem para namorar alguém que presta. Pensa bem nisso aí. Tem uma malandragem também aqui em nosso meio. Nós temos aqui nesse campus pastores na ativa e pastores jubilados, deve ter pelo menos 70. Fora dezenas de professores cristãos. E às vezes o aluno tem uma ideia sobre o namoro, isso ou aquilo, e ele começa a conversar com cada um até ele achar um que diga, vá fazer. É assim. Às vezes veio gente consultar comigo e depois que já tinha consultado vários outros. Ele quer achar um que diga que para ele fazer o que ele está pensando em fazer. E esse aí ele entende como sendo a vontade de Deus. Exatamente. E uma outra malandragem seria você já escolheu o que você quer, né? Por exemplo, o rapaz namora uma moça que ele vê que está totalmente fora dos padrões da Bíblia, mas ele namora, ele quer uma resposta. Então, ele faz um teste, um sinal para Deus. E eu vou dar o sinal mais ou menos assim, 15 para meio-dia. Ele vai ali fora, não tem uma nuvem no céu. Ele olha para um poste e diz, então, Senhor Deus, é o seguinte, se não é para namorar com ela, eu quero que agora, meio-dia, caia um raio naquele poste. Daí eu vou saber que não é para namorar com ela. Né? Não tem uma nuvem no céu, veja. Então ele já sabe a vontade de Deus, mas ele faz aquele teste que ele sabe que não vai acontecer, para que ele possa, no final, fazer a sua vontade. Alguns anos atrás, o pastor Paroski aqui, e o servo do senhor aqui, participou de uma situação muito interessante. Uma moça queria uma carona lá embaixo. Está lembrado, né, professor? E no meu carro e no carro dele, separadamente, a gente não sabia um do outro, depois fomos analisar o comportamento da garota. Ela entrou no carro, começou a olhar assim, você tem algum livro do Espírito de Profecia em inglês? Eu não tenho. E ela não se contentava com a minha resposta. Olhava aqui, abriu gaveta, olhou de baixo, porta-luva. Examinou minha pasta. O que ela queria? Ela tinha feito um plano com Deus lá, da cabeça dela aqui. Se de fato, num carro de um professor, ela entrasse, encontrasse um livro do Espírito de Profecia em inglês, isso era o sinal de que ela precisava para namorar com um determinado cidadão que estava cortejando. Então, irmãos, esse tipo de situação não pode ser levado de forma séria, porque então nós não estamos dispostos a ouvir o que Deus diz, nós já estamos com a nossa ideia pré-formada e tentando. Não sei se ela arranjou, deve ter arranjado na biblioteca, né? Deixa eu contar o resto da história, pastor. Casou, não? Não, é só mais um detalhezinho. É que essa moça era interna, fazia teologia, e ela namorava alguém, mas ela não tinha muita certeza se devia de continuar ou não, e ela pediu sinal para Deus. Ela resolveu caminhar do dormitório feminino até ali a mercearia.
E ela pediu um sinal para Deus. E o sinal foi assim: se eu estiver caminhando e um professor de teologia parar o carro e me der carona, e tiver dentro do carro um livro da irmã White, que está em inglês, então devo continuar ou devo acabar, não me lembro. E acontece que naquela caminhada do dormitório até a mercearia, ela recebeu 2 caronas, uma de um, outra de outro, na ida e na volta. Veja, e por isso que ela estava aflita para querer saber se tinha um livro ali e tal, que tivesse da irmã White em inglês também. Bem, temos aqui uma pergunta. No Êxodo, capítulo 4, verso 24, é dito que Deus queria tirar a vida de Moisés. A pergunta é, como entender esse relato, especialmente se Deus havia chamado Moisés para uma missão, para poder libertar o povo? É na situação lá da circuncisão, não é? Exatamente, na hospedaria, em Êxodo 4, 24. Deus chamou Moisés, e Moisés seria um instrumento poderoso para libertar o seu povo, e para guiar seu povo no caminho certo. Só que Moisés e a família sabiam de uma ordem divina, e eles não estavam cumprindo com essa ordem. Não haviam circuncidado lá o menino que havia nascido, como Deus mandou. Então Deus interveio naquela situação, mas veja, não aconteceu nada com Moisés. Moisés reconheceu o que estava vendo, a esposa foi então e fez lá a circuncisão, e a situação toda foi resolvida. Então Deus estava dizendo para Moisés: eu quero te usar poderosamente, mas você tem que estar no meu caminho e obedecer a toda a vontade que você conhece. Está faltando alguma coisa aí. E aí foi sanada a situação, e Moisés não foi morto. Moisés ele foi ricamente usado e abençoado por Deus. A Bíblia utiliza linguagem muito concreta para descrever certas ações, especialmente ações de Deus. E essas linguagens concretas, diretas, que a Bíblia às vezes utiliza, devem ser interpretadas à luz de um contexto mais amplo, à luz de tudo aquilo que a Bíblia fala acerca de Deus, e não tomar estas passagens isoladas. Por exemplo, há uma passagem onde Deus fala: eu crio o mal. Há uma passagem que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então, ações muitas vezes permitidas ou toleradas por Deus são atribuídas a Ele, por causa desse elemento concreto da linguagem bíblica, especialmente da linguagem hebraica. No caso ali de Moisés, como o pastor Emilson explicou, havia uma ordem para circuncidar todo o menino israelita. Moisés relutou em cumprir esta ordem, e apenas o que o texto está dizendo é que ele seria objeto do juízo de Deus. E a Bíblia descreve numa linguagem mais tosca, mais bruta, e Deus queria matá-lo. É uma linguagem mais, digamos, concreta e direta para descrever a ação divina. Vai, vamos ver se ele vem. Não, tá bom. A gente tem que lembrar que foi Moisés mesmo que escreveu isso aí, viu? Então, está sendo muito duro com ele mesmo. Existe um princípio de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Um desses princípios, são vários, mas um deles é que você interpreta o texto difícil à luz de um outro, que é claro, que é fácil. Então, não é você fazer o inverso, querer ajustar toda uma teologia em cima de um verso que não é claro. Então, a totalidade da Bíblia daria sustentação a essa literalidade de que Deus queria realmente matar Moisés. Bom, você encontra, por exemplo, no Novo Testamento, um texto que diz que fala do batismo pelos mortos. Bom, você sabia que para esse texto existem 32 interpretações diferentes? Agora, existe um grupo que cria uma igreja em cima do texto que não é claro em si. Então, se você quer saber do batismo, você analisa outros textos que são claros. E assim é, Deus endureceu o coração do faraó, como mencionado. Mas mais adiante, o faraó endureceu o seu próprio coração. Deus é, às vezes, atribuído a ele aquilo que ele simplesmente permite. Isso é a linguagem humana, os famosos antropomorfismos, a linguagem humana. A Bíblia ela é uma combinação
de Deus e do homem. Então, a linguagem do homem também está aí, com as suas fraquezas e limitações, especialmente para descrever o eterno. Então, essa é uma forma de você, quando te encontrar com um verso difícil, não fique encasquetado com esse aí. Vê outros que podem esclarecer a questão. Essa pergunta aqui a gente chama de míssil teleguiado, né? Ela já vem endereçada já. Para o pastor Amin. Se na morte de Cristo... Você fala mais, você acaba sendo mais comprometido também. Uma semana depois, eu não sei se tem que ver com isso aí, mas vamos ver. Se na morte de Cristo sua natureza divina não morreu, então Jesus estava consciente enquanto estava na tumba? Como entender esta questão? Os meus alunos sabem da minha posição com relação a isso aqui. Muitos dizem, citando um texto de Ellen White, que a natureza divina ficou latente. Melhor forma de saber o que ela quis dizer com isso, latente. Mas ela não está aí para explicar. Agora, à luz de toda a Bíblia, o que você entende? O salário do pecado é a morte. Quem foi que morreu? Apenas um judeu de 33 anos? Então o problema não está resolvido. Ela própria diz, no outro lugar, que o homem não pode fazer expiação pelo homem. Jesus disse, eu dou a minha vida e volto a tomá-la. Então, quem pagou na cruz, há um mistério extraordinário que envolve a divindade, porque, do contrário, o problema não estaria resolvido. Então, é a má interpretação, às vezes, ou a interpretação precipitada de alguns textos, sem levar em consideração novamente a amplitude das Escrituras, é que leva a essas conclusões. Então, veja, essa separação do divino e do humano, através da história, é uma heresia. A heresia que separou, aí você tem várias delas, nestorianismo, separaram o divino do humano, eutiquianismo. Há uma combinação. Os credos da igreja entenderam que há uma combinação misteriosa do divino e do humano, sem confusão, sem separação. Isso é o que um deles diz. Agora, querer dizer, não, foi o humano que morreu e o divino, bom, se foi o humano, então foi um judeu de 33 anos, não resolveu o nosso problema, porque o homem, também segundo Ellen White, não pode fazer a expiação pelo homem. E, tendo em vista as próprias palavras de Cristo, eu dou a minha vida e volto a tomar. De que vida que ele estava falando? O salário do pecado é a morte. Então, aqui é um mistério. Deus pode morrer? Deus não pode morrer. Mas Deus pode se voluntariar. Aí que está a questão, o X da questão. Deus pode sofrer? Também não. Aqueles que foram muito incentivados pela filosofia grega, eles falavam desse fato de que Deus não é tocado pelos sentimentos, mas Deus se voluntariou a estar ligado à família humana. E diz a Bíblia que eu sofri todos os sofrimentos de vocês, né, por decisão voluntária. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, e isto não foi algo que ele usurpou, ele era, a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de homem, e como homem tornou-se servo e morreu. Quem morreu? Foi o Deus feito homem. Foi o Deus encarnado. E isso deveria fazer a gente apreciar ainda mais o sacrifício de Cristo. Exatamente. Querer ser mais específico do que isto é querer penetrar num mistério não revelado, que foi exatamente como que essas duas naturezas se combinaram numa só. A Bíblia não revela. A Bíblia não revela uma série de coisas, muitas coisas. E nós temos que aprender a aceitar aquilo que é necessário e suficiente para a nossa salvação. E deixar com Deus, ou para a eternidade, aquelas perguntas não respondidas na Bíblia. Lutero expôs esse dilema de forma muito clara. Ele diz, quem morreu na cruz? Deus? Deus não pode morrer. Um homem? Então eu não estou salvo, se foi um homem que morreu por mim. Por que a vida de um anjo não poderia resolver o problema do pecador? Por que tinha que ser a vida de um Criador? Então, são questões que nós não teremos uma resposta definitiva deste lado da eternidade. E eu não sei se do outro lado da eternidade também um dia teremos. A verdade é um enorme mistério, o maior mistério de todos os tempos.
a encarnação, o mistério da piedade, a morte de Cristo. A pergunta pressupõe que, se a natureza divina não morreu, Jesus estava consciente na sepultura. Mas isto pressupõe que a pessoa saiba como foi que funcionou a relação entre as duas naturezas e a morte. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Jesus temia passar pela experiência da cruz. 3 vezes ele orou, às vésperas da cruz: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Jesus temia passar pela experiência da cruz. Nós não somos capazes de entender plenamente o como que essas duas naturezas estavam ligadas e como que a morte de Cristo afetou ambas as naturezas. Nós não podemos. O que a Bíblia fala é que Jesus era Deus, tornou-se homem e morreu. Graças a Deus por isso, estamos salvos. Quando a gente trata da divindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nós temos que ser bem humildes para dizer que nós sabemos um bocado de coisas, mas nós não sabemos muitas coisas. E Deus revelou o suficiente para nós, não tudo. E não é só isso que nós não sabemos com certeza. Outras coisas não sabemos também. Como é que Cristo era, por exemplo, ao mesmo tempo Deus e homem? Veja que Deus juntou as coisas. Deus juntou a humanidade e a divindade, mas não explicou como é que Ele fez isso, nos detalhes. Ele fez isso para nos salvar. O importante é que o objetivo de Deus é atingido, nós somos salvos. Na eternidade nós vamos continuar a aprender sempre mais sobre Deus, numa vida sem fim, mas nós nunca vamos ser Deus. Nunca vamos ser Deus. E para entender Deus plenamente, temos que ser Deus também. Nós nunca vamos ser Deus. Sempre vai ter coisa para aprender. Nós temos que ser humildes para dizer que algumas coisas a gente simplesmente não sabe, mas sabe o suficiente para se salvar e ir lá no céu continuar a aprender cada vez mais, sempre confiando nesse Deus. E uma coisa que a gente tem que levar em conta é que todas as heresias nessa área da cristologia, elas tiveram que ver com 2 pontos. Uma delas é de que Jesus era Deus e homem. Então, houve um grupo, os ebionitas, que queriam fazê-lo apenas homem. Houve um outro grupo, o gnosticismo, o docetismo, queriam fazer de Jesus apenas Deus. Então, ele não tinha realidade concreta. E a outra é de que ele era uma pessoa e não duas. Muitas outras heresias teve que ver com isso aqui. Ficaram discutindo, não, aqui é o homem, aqui é Deus. Esse é um mistério. Nós não sabemos tudo sobre Deus, irmãos. Nós não temos revelação absoluta. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Nós temos revelação necessária. Não é absoluta, é necessária. Você precisa, que eu preciso. E o universo todo da verdade de Deus. O problema é que a gente pensa que Deus está no nosso bolsinho aqui, sabe? Então aí, mas é assim, como diziam alguns irmãos lá na minha igreja de Toronto, lá, quando chegar no céu, alguns querem dizer assim: está vendo aí, Manuel, não te dizias que era assim? Quer dizer, Bem, agora temos aqui uma outra pergunta bastante prática e que me foi passada aqui. Disseram que eu precisava fazer essa pergunta urgentemente. Tinha muita gente querendo saber. A pergunta é: até há algumas décadas, o uso de saia era um símbolo de feminilidade, pudor, decência. Atualmente, essas características também são atribuídas ao uso de calça. Então, por que na igreja as mulheres devem continuar usando saia, mesmo que fora dela usem calça? Essa é a questão. Isso não está registrado, acho que, em nenhum lugar que seja assim. É um procedimento costumeiro em nosso meio, né? Existe um verso lá de Deuteronômio em que fala para o homem não usar roupa de mulher e vice-versa também. Agora veja, não tem nada a ver com saia com calça. Porque na época lá do Moisés escreveu, nenhum deles usava saia nem usava calça. Não é verdade? Então tem a ver só na aparência em geral, o homem não parecer feminino e a mulher, em geral, não parecer masculina. Mas a vestimenta deles praticamente era a mesma, inclusive, porque eram vestimentas longas e tal, não era diferente como nós achamos, talvez, que fosse em nosso meio.
Mas, no geral, na aparência geral, no porte geral da pessoa, então, quem é o homem que se porte como homem, né? E a mulher também. Porque havia pessoas que já tentavam aparecer do outro lado, como há hoje também. Então, tem essa orientação aí da parte de Deus. Mas nunca tem nada a ver com saia, nada a ver com calça. E observe, em nosso meio mesmo, a gente pode verificar. Às vezes, é muito mais decente, conforme a calça e a saia, muito mais decente usar a calça do que a saia. A saia pode mostrar muita coisa a mais que a calça não mostra. Depende muito do feitio, uma porção de coisas, né? E a igreja não tem legislado, detalhezinhos e tal, sobre essas coisas. Então, vai do bom senso, e como não está escrito, tem uma ideia geral, não é? Em lugares, por exemplo, aqui não há tanto problema, mas na região sul do Brasil, tem cidades muitíssimo frias. E não é muito fácil para uma irmã ir de saia ou de vestido lá para a reunião, né? Às vezes uma calça abrigaria mais, né? Teria mais conforto, mais proteção, enfim, tem uma porção de coisas envolvidas aí. Eu acho que o princípio está revelado aí de que não haja confusão entre os dois sexos. Eu falei de dois, né? Deus criou homem e mulher, isso é o testemunho da Bíblia. Outras invenções são outras invenções. Então, os cristãos têm que se comportar. É claro que você diz assim, mas o que importa é o que está no coração. Não, a aparência também, de alguma forma, revela. O Sêneca dizia que a mulher de César não apenas deve ser honesta, ela deve parecer honesta. Então, os cristãos são assim, porque elas, às vezes, são avaliados pela primeira visão que se tem. Então, esse é o princípio é esse, não criar confusão, o princípio é de representar bem o nome de Cristo. Imagina, as empresas têm os seus códigos de vestuário. Imagina que se num avião você vai fazer uma viagem aí, seja para onde for, né? E seja qual for a empresa. Aí aparece um camarada que é o piloto com o cabelo desse tamanho aqui, com uma fivela enorme, uma bota de salto alto, tatuado. Qual seria? Brinco e piercing. E qual seria a sua reação? Bom, a minha seria, é esse que é o piloto? Estou fora. Então, é assim. E assim é também com relação aos cristãos. Os cristãos não estão para aquele lado de lá, também não estão desse lado de cá, em extremos, mas se comportam de tal forma que eles honrem o nome que eles usam. Imagine que nós aqui à frente viéssemos aqui agora, nessa tarde, e que todos tivéssemos muito cabelo. Não é o meu caso aqui. Mas viesse, como estamos aqui, conhecimento é o mesmo, a vida é a mesma, a roupa é a mesma, mas, por exemplo, o nosso cabelo fosse assim, moicano, metade da frente verde, metade de trás vermelha. Você nos receber do mesmo jeito aqui? Se aceitar as palavras aqui do mesmo jeito? Eu duvido. O princípio bíblico é o princípio da decência. A decência pode se expressar de diversas formas, ou pode ser expressa de diversas formas. Uma saia pode ser indecente. Como foi dito já, uma calça pode ser mais decente do que uma saia, determinadas saias. O princípio bíblico é, acima de tudo, o princípio da decência. Além do princípio, existem as convenções culturais. E nós temos que respeitar as convenções culturais, porque o desrespeito a convenções culturais gera um escândalo. Estas convenções culturais são mutantes, elas mudam com o passar do tempo. E houve um tempo em que, na cultura adventista, a mulher não usava calça comprida em lugar nenhum, sob hipótese alguma. Hoje, essa cultura já praticamente passou. A questão toda gira em torno da igreja, pode-se ir ou não na igreja. Essa não é uma questão de se pode ou não. É uma convenção, faz parte da cultura adventista, pode mudar? Pode mudar. O que nós não devemos tentar alterar é o princípio bíblico da decência. Deixa eu colocar mais uma palavra. Você não vai à praia de terno, assim como você não vem à igreja de biquíni. Essas são as convenções. Mas, questões culturais são questões culturais. Uns alunos aí foram fazer evangelismo num determinado lugar, quando voltaram, eles estavam assim estarrecidos, porque numa comissão da igreja, os irmãos acharam que não deveriam batizar um determinado cavaleiro que queria ser batizado. Qual era o problema dele? O problema dele é que ele usava a camisa por fora da calça.
Os irmãos dizem, mas você promete que você não vai usar mais camisa por fora da calça? E o homenzinho, para ser batizado, deve prometer isso aí. Esse, sei lá, era a cultura deles, ou isso era uma convenção daquela comissão? Então, a gente tem que ter o bom senso para avaliar essas coisas também, né? Estamos caminhando para o final. Vou fazer a penúltima pergunta. Vou deixar o professor Tales fazer a última, tá? Essa pergunta tem que ver com a vida eterna, a vida no céu, Nova Jerusalém. Como serei feliz no céu se algum querido meu não for? Você vai ter a mente de Cristo. Ninguém vai para o céu sem a mente de Cristo. E nós vamos ter a oportunidade de saber que Deus foi absolutamente amoroso e justo em todos os casos. Para isso que existem as várias sessões de juízo. Os juízos não são para Deus saber quem deve se salvar ou não. Isso Ele faz num piscar de olhos de todo mundo ao mesmo tempo. Os juízos, eles são em benefício das criaturas, tanto das que vão ser destruídas, como das que vão viver eternamente, e de outros mundos também. Vai chegar um momento em que todos vão saber que Deus sempre foi justo. Então, por exemplo, no final do milênio, vai haver a maior reunião que já houve no planeta. Não vai faltar nenhuma pessoa. A Cidade Santa estará aqui nessa terra já. Ali estará Jesus, estarão anjos, todos os salvos dentro e fora todos os ímpios. A senhora White, no grande conflito, no final, ela descreve a cena. Ela diz que vai aparecer, de repente, na cidade, aparece por cima um telão, como se fosse um telão no céu, e as principais cenas da história humana, e com destaque para o que aconteceu na vida de Jesus. E cada pessoa vai poder ter a oportunidade de ver a participação naqueles eventos todos, e tudo que Deus fez para salvar os homens. Vamos ver Jesus nascendo numa manjedoura, vamos ver o seu sofrimento, os 30 e tantos anos nesse mundo de tentação, de pobreza, de dor. Vamos ver o Getsemane, vamos ver a morte na cruz, vamos ver o que o diabo fez. E quando terminar essa cena todinha, é feita a coroação final de Jesus, como Rei dos Reis, Senhor do Universo. O que acontece agora? Diz que todos dentro da cidade se ajoelham e colocam a sua coroa no chão em homenagem a Jesus. E ela diz assim que fora da cidade, todos os ímpios vão se ajoelhar diante de Cristo, não em arrependimento, isso já passou, mas reconhecimento de que Cristo foi justo. E ela diz assim, e agora o próprio diabo se ajoelha e confessa a justiça de sua sentença. Então todos que viverão pela eternidade, eles vão saber, Deus foi sempre justo. Em todos os casos que Ele decidiu, Deus foi sempre justo. E todos que morrem, de Satanás até qualquer um outro lá, todos vão morrer sabendo, Deus foi sempre justo. E essa fase dos 1000 anos também no céu, vai ser para a gente poder verificar essas coisas, inclusive, né? Porque nós vamos encontrar pessoas no céu, que nós teríamos certeza que não estariam ali. E aí vamos poder verificar por que ela está ali. Nós vamos verificar o seu arrependimento, a sua volta para Deus, e vamos ficar, não, Deus foi justo em permitir. E pessoas que a gente julgava que estariam no céu e não estão, estamos chocados, porque elas não estão lá. E às vezes aqui, talvez, gente que nós achamos foram pioneiros, foram reformadores, foram missionários, foram pastores, foram gente de destaque, quem sabe alguns não vão estar lá. E por que eles tinham que estar aqui? Nós vamos ver coisas que nós não sabíamos também. Então, tudo isso vai ser esclarecido por Deus. E todos saberão que Deus sempre foi absolutamente justo em todos os casos. A pergunta pressupõe também que a gente ama mais aquelas pessoas queridas do que Deus as ama. Não é isso? Está implicado nessa pergunta aí? De que parece que a gente ama mais, vamos sentir a falta, como se Deus não tivesse preocupado com isso. Todas as medidas, todas as providências foram tomadas. Se aqueles estiverem no céu, terão realmente a compreensão de que essa pessoa, por todo esse período de avaliação, não estava adaptada, não se adaptaria ao céu. E o livro do Apocalipse diz que depois de enxugar todas as lágrimas, é provável que em algum momento vamos ainda sentir a falta dessas pessoas, nada mais natural.
né? Eu falei aqui de Judas numa dessas noites, lembrei o texto de Ellen White, quando ela olhava para ele e disse, como é que eu posso perder esse aí? Mas perdeu, por causa da escolha dele, né? A escolha humana acaba, de fato, neutralizando ou tornando a vontade de Deus e a graça de Deus incapaz de fazer qualquer coisa. Então, a gente vai se ajustar a esses fatos, com a certeza de que essa pessoa, querida como ela fosse, não se ajustaria ao ambiente do céu. A verdade é que nós seremos mais felizes no céu, a despeito da ausência de um ente querido, do que no inferno com eles. Nós temos que dar um voto de confiança em Deus. Vamos sentir a falta, é possível, como disse o pastor a mim, mas a alegria de estar no céu, ao lado de Deus, a alegria, a convicção de ver que Deus foi justo em todas as suas ações, será muito maior do que qualquer tristeza que possa porventura existir. E se o mal não se levantará uma segunda vez, será porque estaremos absolutamente certos da justiça de Deus. Esta é a única razão que poderá garantir a eterna lealdade dos remidos, porque continuaremos com o mesmo livre-arbítrio que Adão tinha ao ser criado. Continuaremos com o mesmo livre-arbítrio. O que é que impedirá com que o mal se levante uma segunda vez? A certeza de que Deus é justo e de que Deus é amor ao mesmo tempo. Esta certeza, esta convicção será maior do que qualquer outra coisa. Eu citei hoje Colossenses 2, 5 a 11. Vocês se lembram como é que termina o texto? Filipenses. Como é que termina o texto? Para que ao nome dele se dobre todo o joelho e confesse que ele é o Senhor. Esta será uma realidade. Uma das ênfases principais do Apocalipse é justo é o Cordeiro, ou digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, o que mostra que Deus e o Cordeiro sempre agiram com a mais absoluta justiça, com amor e com justiça, de uma maneira que só Deus poderia ser capaz de combinar. E a convicção e a alegria de estar lá serão maiores do que quaisquer outras tristezas, ou faltas, ou frustrações, ou seja lá o que for. A colocação do pastor aqui me lembrou de que, quando eu fui pastor aí em New Jersey, C.D. Brooks, grande evangelista negro, adventista, fez uma série de conferências aí. E ele tinha uma sessão que ele respondia as perguntas. Então, alguém, presumivelmente um branco daqueles rednecks americanos, né, preconceituosos, ele pergunta para o C.D. Brooks, vai ter preto no céu? Porque se tiver, não quero ir para lá. C.D. Brooks disse, bom, vai ter preto no céu, vai ter preto no inferno. Você escolhe com qual deles você quer ficar. Então, a verdade é essa. Os maus não vão entrar lá, o mal não se levantará duas vezes. É isso aí. Muito bem, então, antes da última pergunta, vamos ter uma música especial. Então, não, na verdade, então é a pergunta primeiro, e depois a música. Foram feitas várias perguntas aqui de natureza bíblica e também de natureza da igreja, da realidade da igreja e da prática da vida cristã. E veio aqui uma pergunta de natureza pessoal, para vocês responderem. A pergunta começa com um elogio, na verdade. Diz assim, vocês são bastante inteligentes. Houve um momento na vida de vocês em que vocês começaram a duvidar de Deus? Por quê? E o que fizeram para continuar crendo nele? Essa é a pergunta. Eu vou me antecipar isso aqui. Lembra que dúvida não é sinônimo de descrença, de incredulidade. Há ocasiões quando você... Pode ser, gente. Eu vivi 6, 7 anos atormentado por uma dor chamada neuralgia do trigêmeo. Dizem os compêndios de medicina, os vários estudos que eu fiz para entender esse negócio, de que essa não é uma dor, essa é a dor. E
Havia ocasiões quando a dor era tão grande, mas tão grande. Dizem aí esses que escreveram sobre a questão, médicos, tem levado muita gente ao suicídio. Um camarada disse, eu ouvi dizer que é levado ao suicídio. Suicídio nunca pensei, não. Homicídio algumas vezes. O sujeito que foi, talvez, o originador desse negócio aí. Mas, segundo os compêndios aí de medicina, quem tratou da questão diz que isso equivale a 10 partos. E eu encontrei um capítulo tratando com a crucificação de Cristo, onde o autor, que é um médico, tem um capítulo dedicado à neuralgia do trigêmeo, onde ele acha que Jesus, pelos cravos que enfiaram na cabeça dele, ele terá sofrido. Eu pude me identificar um pouco com Cristo. Há ocasiões que algumas dúvidas podem aparecer. Mas o próprio Davi, os salmos estão cheios disso aí, né? Teria Jesus, quando ele pergunta aí, por que me desamparaste? Seria uma fração de segundo de alguma dúvida, mas isso não permanece, porque ele morre com um salmo nos lábios. Então, uma coisa é dúvida, outra coisa é descrença sistemática. Essa é outra história. Todo mundo de carne e osso, no momento, e sangue, no momento ou outro pode ser tentado a variar de alguma forma, não é? Mas, no final, prevalece a fé e a certeza que Deus é bom e Deus é justo. A pergunta foi de natureza pessoal. Não me recordo de ter tido uma experiência marcante nesse sentido, de ter duvidado da existência de Deus, mas há situações na vida em que você questiona se Deus está realmente se lembrando de você ou olhando para você e cuidando de você. Mas, nesses momentos, a minha mente sempre se volta, talvez, àquele que, depois de Jesus, foi talvez o ser humano que mais sofreu sobre a face da terra, que foi Jó. E quando eu olho para a experiência de Jó, eu aprendo uma série de coisas que me fazem muito bem para a minha jornada cristã. Jó perdeu tudo, exceto a sua vida. Tudo. Perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu seus amigos, perdeu sua saúde, ao ponto da sua própria esposa falar, o que você está esperando? Levanta, amaldiçoa o teu Deus e morra. Você não tem mais nada. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Ao longo do livro de Jó, nós vemos um Jó se queixando o tempo inteiro. Jó se queixa, ele questiona Deus, ele pergunta, ele tenta perguntar, ele pergunta a Deus por quê? Por quê? Não é errado reclamar. Não é errado questionar. Faz parte da natureza humana, nós temos que entender isso, faz parte da natureza humana. Mas este mesmo Jó que reclamou, que esperneou, que questionou o próprio Deus, acerca deste mesmo Jó nós lemos, em tudo isso, porém, Jó não pecou. Ele não rompeu sua relação com Deus. Ele não rompeu sua confiança em Deus. Sua confiança em Deus continuava sendo mais forte do que qualquer dos infortúnios, qualquer dos sofrimentos pelos quais ele estava passando. E agora o ponto. Ele confiou em Deus e a sua confiança foi recompensada. No final, Jó recebeu muito mais do que aquilo que ele tivera. Nós não devemos confiar com a intenção de sermos recompensados, mas Deus graciosamente nos dá recompensa quando nós confiamos nele, a despeito das situações, das agruras, das dificuldades pelas quais passamos. Mas não é errado reclamar, não é errado chorar, não é errado perguntar para Deus por quê. Aprendamos isso da experiência de Jó, desde que nós não rompamos nossa relação com Deus. É perfeitamente possível, como já foi dito, parece que é comum isso. As pessoas, mesmo as pessoas que mais perto estão de Deus, elas dialogarem com Deus e questionarem a Deus. Então, o Jó, o Abacuque, tantos outros lá. Mas a pergunta é pessoal. Eu tive o privilégio de nascer na igreja. Eu tenho toda a minha vida na igreja.
E tive muitas dificuldades na minha vida também. Eu já disse aqui de público várias vezes que, dos temas bíblicos, o tema que mais me fascina é sobre Deus. Eu penso pessoalmente que esse é o tema mais importante da Bíblia. Eu tenho procurado, por muitos anos, estudar sobre Deus. E já que é pessoal, e você sabe que eu passei por dificuldades grandes, aqui mesmo, daqui a alguns meses, completar-se-á uns 15 anos que eu perdi meu filho, que era aluno de teologia, que foi uma coisa muito terrível para nós em casa, muito. Mas eu simplesmente não consigo questionar Deus. Essa é a resposta, pessoal, não consigo. Mas até queria. Mas eu tenho aprendido a confiar não só que Deus tem poder, não só que Deus é amor, mas confiar que Deus é sábio. É mais sábio do que eu. Eu tenho meus caminhos, minhas ideias daquilo que é certo para mim e para os outros. Mas, às vezes, Deus está pensando diferente. E eu não posso entender. E nem posso explicar para os outros também. Mas eu aprendi a confiar, tive esse dom de confiar em Deus em todas as situações. Se é assim, então está bem, Senhor, eu não preciso saber. Se é esse o caminho, e eu consigo confiar em Deus nesses aspectos aí, e Deus tem abençoado. Não tenho resposta para tudo, eu não vou ter também. E no céu, a irmã White disse que um dia Cristo vai levar-nos para junto da árvore da vida, todos remidos. E ali vai explicar os momentos difíceis que nós passamos aqui. Vai explicar por que passamos. E ali vamos chegar à seguinte conclusão. Se a gente aqui na terra soubesse de tudo que Jesus sabia, a gente teria escolhido o mesmo caminho que Ele escolheu para nós. Porque sabia que esse caminho é o que leva ao final feliz. E eu não sei o caminho que Ele tem para mim, mas eu confio que está na frente e que no final de qualquer jeito vai dar certo. Bom, então agora nós vamos ter a música especial e assim a gente vai encaminhando para o encerramento do programa. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar.
te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. O seu Santo Espírito gozarás, sua paz em ti habitarás. Ó, entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor. Deixa o Salvador te salvar. Amém. Vamos pedir a todos que se coloquem de pé. Gostaria de solicitar ao pastor Amin, orador da semana de oração, fazer a oração final. Nosso Deus e Pai, nós, no final desse sábado, curvamos a nossa fronte e também a nossa vontade a Ti, aos Teus caminhos, aos Teus propósitos, à Tua vontade. E ensina-nos a cada dia a andar ao Teu lado e abençoa esses irmãos que estiveram aqui, que agora voltam alguns para os vales da vida, para tratarem com problemas que aparentemente são até maiores do que eles. Dê a eles força, dê a eles discernimento, sabedoria, faz-os fortes no Espírito. Acompanha-nos a todos e, afinal, Senhor, oramos que o amor de Deus que nos recebe, que a graça de Jesus que nos purifica, transforma, e que a comunhão do Espírito que nos une a todos estejam conosco, no nome de Cristo. Amém.